Gente, estou muito feliz nessa manhã de justamente falar de generosidade num dia em que nós estamos prestes a participar da ceia do Senhor, da mesa que o próprio Deus serviu à humanidade, colocando seu próprio Filho, seu sangue, sua carne, em doação por cada um de nós, mesmo sabendo que nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos, mas Ele olhou para as nossas vidas, superando nossas falhas, pecados, limitações, e mesmo assim, Ele acreditou na nossa transformação, na nossa mudança, e por isso nós estamos aqui. Então me alegra muito saber que no dia em que nós estamos abrindo generosidade, a verdadeira prosperidade, nós estamos justamente num culto de Santa Ceia do Senhor, porque não existe maior expressão do que a doação de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós, para falarmos de generosidade. E a gente não entende, né, como Deus trabalha, né, pastor Beto? E Deus tem seus segredos. Essa ministração que eu vou liberar hoje, na verdade, ela era a ministração do Imprecer. E para quem esteve aqui conosco no Imprecer, dos dias 13 e 14, eu fiquei literalmente sem voz. Eu perdi completamente a minha voz durante os 2 dias. E é incrível que eu tenho no meu coração que todos os eventos do GPC, o que é o GPC, pastor Jackson? É a plataforma de empreendedores missionais do MEVAN, e nós coordenamos esse trabalho com empresários, com empreendedores, com profissionais liberais. Amanhã, segunda-feira, dia 7, será a nossa formatura. Então, enquanto vocês vão estar aqui, talvez no culto de ceia, prestigiando o batismo nas águas de algum ente querido, de algum parente, de algum amigo, nós vamos estar lá no novo hotel, com os nossos 60 alunos, fazendo a formatura do GPC 2024. E eu tenho sempre no meu coração que esses eventos que acontecem do GPC, eles são eventos que Deus me possibilita, Deus me oportuniza o privilégio de eu lançar na vitrine pessoas que eu discipulo. Então, não diz respeito a mim, diz respeito ao trabalho que o Espírito Santo tem desenvolvido nas vidas que caminham comigo. Então, desde sempre, em todos os eventos, a experiência GPC, que foi a marca real, no ano passado, quando nós tivemos o ID Top Secret, né? Talvez você lembre de mim num vídeo de detetive, né? Nós também tivemos essa oportunidade. A Gisele estava conosco na turma do ano passado, e ela sabe disso. Então, o nosso grande objetivo é sempre catapultar ou lançar as pessoas que estão ao nosso lado, para que elas sim possam mostrar, né, aquilo que Deus tem feito na vida delas. E dessa forma, né, embora eu tivesse preparado aqui, aí tem uma coisa muito interessante, que no ano passado nós montamos uma grade com 33 palestras. Foram 12 horas no primeiro dia e 12 horas no segundo dia. Foi um intensivão sobre identidade. E eu estava justamente para encerrar o evento. E aí um amigo meu, que é professor da FGV, professor da Dom Cabral, responsável por as principais universidades corporativas de muitas empresas de negócios seculares aqui da nossa região da Anfre, da região do Alto Vale, no sul aqui de Santa Catarina, me ligou e disse assim: Jackson, eu preciso estar nesse evento, eu assisti o seu vídeo lá como detetive e eu quero estar nesse evento. Eu falei assim: olha, amigo, eu até te trago para o evento, mas o meu orçamento, o meu budget já se esgotou, eu não tenho hoje recursos para bancar a sua vinda, o seu ticket é muito alto. E aí ele falou assim: cara, eu não estou falando de dinheiro, eu quero estar aí com vocês. E aí eu disse para ele: mas tem uma situação que eu já fiz a grade aqui, das ministrações, das palestras, né? E quem conhece, já foi no GPC,
A cada palestra ela tem 30 minutos, aí dá uma pausa, 30 minutos e dá uma pausa, é só aquele tempo de respirar, correr no banheiro, tomar um café e partir para a próxima etapa. E aí quando eu desliguei o telefone, o Senhor me disse assim: tira a sua palestra e coloca a dele. E aí eu falei assim: Jesus, mas ele não é crente. Todos os outros são crentes, ele não é crente. Olha a nossa mente religiosa. Olha a nossa mente bitolada, né? E aí eu falei assim: Jesus, o senhor quer que eu tire a minha palestra e coloque a dele? É isso que eu quero que você faça. Beleza, peguei o telefone, liguei para ele e disse: eu tenho uma solução aqui. Eu vou tirar a minha palestra e vou colocar a sua. Não, pelo amor de Deus, não faz isso, vou me sentir muito mal. Eu disse: eu quero te dizer que foi Deus que mandou. Só que eu quero que você venha nos 2 dias. Eu pago para você e para sua esposa. Você vai vir no dia tal e no dia tal. Você vai vir na sexta e no sábado e vai participar de todas as atividades. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou pagar seu hotel, seu traslado. Você vai vir com tudo gratuito. E você vai vir para palestrar no meu lugar. Mas eu quero que você fique os 2 dias. Gente, resumo da ópera, né? A gente tem aqui pessoas da equipe, Júnior, Neia, né, a Josi, o pastor também foi um dos preletores, né? E a gente foi surpreendido por algo sobrenatural que Deus fez, porque ele chorou todas as palestras. Foi antes dele, você foi antes dele, né? E foi incrível o que aconteceu, porque ele chorou em todas as palestras. E quando ele pegou o microfone para ministrar, você sabe o que é um potrinho nascer e já sair cavalgando? O novo nascimento aconteceu instantaneamente. Ele pegou o microfone, ele pregou para nós, ele profetizou, ele caiu na unção, ele foi batizado em línguas e pediu a mulher em casamento. Irmãos, o que a gente não vive em 10 anos, o rapaz viveu em 10 minutos. Verdade, estou falando sério, não foi verdade, pastor? Claro que o pastor veio com os 2 pés na porta do inferno, né? Com uma unção profética, apostólica. Foi uma coisa doida que Deus fez. Eu nesse momento já estava no chão, né? Caído lá na unção. Mas Deus nos surpreende. E agora dessa vez eu vim todo preparado para o Imprecer e Deus tirou minha voz. Deus disse assim: Jacques, não é para você. O GPC e o Imprecer é para você desenvolver pessoas. Vai ter um momento que você vai aparecer. Agora não é para você aparecer não. Então fica quietinho. E quietinho fiquei. Estamos aqui hoje para ministrar aquilo que no Imprecer você não pôde ver. Amém? Então vamos falar sobre generosidade. E quando eu olho para essa mesa e fazendo uma pesquisa sobre generosidade, você vai descobrir que a palavra generosidade da língua portuguesa, a sua etimologia ou a sua gênese, a sua raiz, ela vem do latim genere ou geneare, né? E o que significa genere ou geneare? Gerar vida. Então todas as vezes que você é generoso, você está gerando vidas. E eu amo esse ministério, não porque eu já estou aqui há 25 anos, né? Já faço parte do Imobilizado, já ajudei a cortar a fita inaugural, né? Mas eu amo porque nós trouxemos na nossa gênese a ideia do vinde, amados meus. E uma das palavras mais contundentes do nosso apóstolo Luiz Hermínio sempre foi: nós não investimos em tijolos e nem em estruturas, isso virá depois. Nós investimos em vidas, porque foi por elas que Cristo morreu na cruz. E essa tem sido a nossa grande verdade, a nossa grande realidade. Nós poderíamos já estar com um templo novo, voltado para a avenida, poderíamos já estar com todos os terrenos pagos e comprados, mas nós não vamos desistir de ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, trabalhar com obras sociais, assistenciais, missionárias e fazer o bem sem olhar a quem. Porque todas as vezes que nós nos dispomos a cuidar de coisas e esquecemos das pessoas, nós estamos fugindo do evangelho original ensinado por Jesus. Então tudo que fizemos, tudo que temos,
tem um grande objetivo, desde os materiais que são vendidos na Vinde, desde todas as mobilizações que nós fizemos. O objetivo principal e primordial são pessoas, são vidas. Então, por favor, todas as vezes que você nos vê tomando algum tipo de atitude, não nos julgue na carne. Busque ao Espírito e pergunte ao Espírito o porquê que nós estamos tomando determinadas ações ou tendo determinadas atitudes. Justamente porque o nosso grande objetivo é alcançar pessoas. Sabe, queridos, eu lembro muito bem que no começo do ministério nós tínhamos muitas dificuldades para pagar um desses galpões. Era somente essa parte aqui que vocês estão sentados, nesses 2 quadrantes. Essa era a nave do templo, e nós tínhamos apenas esse ambiente aqui para congregar. Isso aqui entupia de gente. Imagine que teve anos que nós tivemos que trazer aqui para trás caixa com gelo e toalha para colocar na nuca de quem pregava, porque nós transpirávamos sem ar-condicionado e sem as cadeiras confortáveis e estofadas. Pastor Gladson está aqui, ele é o 01. Ele vai poder dizer isso para vocês com mais propriedade do que eu. Sabe por que, gente, isso? Porque esse sempre foi o nosso coração. E aí, o Gladson vai lembrar disso. Nós saímos correndo do trabalho, eu e a Josi. A primeira coisa que a gente fazia era vir aqui no escritório, às vezes com a igreja fechada, mas para dar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa primícia. Por quê? Porque a gente sabia que aquilo ali dependia o pagamento do aluguel, da luz, da água, para manter a porta aberta, o SOS mantido. A gente sabia que tudo que Deus estava colocando nas nossas mãos como recurso tinha um único objetivo, que era alcançar pessoas. E eu lembro que nós fizemos então uma convenção aqui, uma conferência missionária. Pastor Gladson vai lembrar disso, um clamor por Cuba, lembra disso? Com o Ministério Clamor pelas Nações. Pastor Ricardo Robortella estava aqui, pastor Luiz Hermínio fez um grande movimento, onde nós levantamos recursos para Cuba. E nessa oportunidade, alguns irmãos que, na verdade, eram irmãos que eram governados por Mamon, né? E deixa eu lhe dizer uma coisa: se o seu Deus é o dinheiro, você sempre vai questionar para onde o dinheiro vai. E eu lembro que esses irmãos, eles tinham um dízimo expressivo, eles ofertavam de forma abundante, não generosa. Há uma diferença em você ofertar abundantemente e com generosidade. E eles se reuniram, chamaram o pastor Luiz e disseram assim: olha, nós não vamos ficar com o senhor, porque a gente não concorda com esse tipo de movimento. Como assim? Nós não temos sala para criança, nós não temos ar-condicionado, as nossas cadeiras são ruins para sentar, o nosso som é difícil, a gente não tem nenhum tipo de conforto, a gente vem de outra cidade para congregar aqui. E esse grupo reuniu para pressionar o pastor Luiz. O pastor Luiz disse assim: eu nunca menti para vocês, eu sempre expliquei para vocês que isso viria com o tempo, mas que o nosso objetivo maior seria sempre abençoar pessoas, servir vidas. E eles disseram: então nós estamos indo embora. E aí o pastor Luiz disse: olha, eu não posso fazer absolutamente nada, porque se vocês não acreditam naquilo que a gente carrega, esse nem é o lugar para vocês estarem. Porta da rua é serventia da casa. Não foi com essas palavras. Isso está escrito em Jackson capítulo 3 versículo 2. Mas eles entenderam o recado e foram embora. E as portas estão abertas até hoje. Por quê? Porque Deus não depende do dinheiro das pessoas para fazer a obra. Ele precisa apenas de corações que amem de verdade o próximo. Quando você tem um coração disposto a abençoar o próximo, então Deus, Ele vai te dar todos os recursos para que você tenha dignidade para a sua família, para que você abençoe o seu legado, e mais do que isso, para que você traga uma vida abundante para as pessoas que estão ao seu lado, uma vida feliz, uma vida plena, investindo nas pessoas que passam pela sua vida. Queridos, generosidade é a virtude central do Evangelho. Se nós tivermos uma virtude ou um fruto que nós possamos observar na vida de um genuíno, de um verdadeiro cristão,
é se ele é generoso ou não. Isso vai demonstrar, essa liberalidade do coração é que vai fazê-lo parecido com Jesus Cristo. É o que vai fazer parecido com o nosso mestre, com o nosso Messias, com o nosso Salvador. E uma das coisas mais interessantes que eu descobri, talvez pastor Beto, né, com a sua formação teológica, já sabia disso, mas o sinônimo para generoso, sabe qual é? Magnânimo. Eu sempre achei que magnânimo fosse uma palavra atribuída a alguém que tem poder, alguém que tem um título de honraria, alguém que está ocupando um lugar de majestade, alguém que é poderoso para servir as pessoas. Mas ouvir a palavra generosidade e saber que o sinônimo dela é magnânimo, eu descobri que todo aquele que é generoso é alguém que tem um lugar de magnitude ou de grandeza no reino de Deus. Perceba que Jesus, ele era generoso não apenas nos seus ensinamentos, mas sobretudo nas práticas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, generosidade não está atribuída somente a dinheiro. Talvez você vá imaginar que porque nós trabalhamos com o GPC, com a gestão profunda do ser, porque nós trabalhamos com homens e mulheres de negócio, porque nós trabalhamos com o Emprecer, que foi um tema chamado finanças, mordomia e dom de presidir, eu vim aqui para pregar sobre dinheiro para você. Não, eu vim para pregar sobre generosidade. E John Wesley, ele tinha uma frase que me apaixona muito, ele dizia o seguinte: ganhe tudo o que você puder, economize tudo o que você puder, mas também oferte tudo o que você puder. Então, quando nós vivemos essa magnitude de vida, sabendo que a gente pode ganhar tudo, a gente pode economizar tudo, mas a gente também pode doar tudo, é que nós temos uma retroalimentação sobrenatural dos recursos e das provisões eternas que passam pela nossa mão e pela nossa vida. E essa generosidade é a virtude daquele que se dispõe a se sacrificar, os seus próprios interesses para o benefício do próximo. E aí eu digo uma coisa para vocês: ser generoso não é se sacrificar pelos seus próprios interesses, ou seja, não é se sacrificar por si mesmo, mas é sempre se sacrificar pelo próximo. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas se doam pela necessidade de receber algo em troca. Muitas pessoas são generosas porque estão olhando para aquilo que vão ganhar em contrapartida. Muitas pessoas, elas fazem porque existe algum ganho em fazer, ou porque elas vão se tornar visivelmente piedosas, vão receber talvez o elogio das pessoas que estão ao seu derredor, ou porque aquilo vai trazer algum retorno financeiro. Então é importante nós pensarmos que quanto mais livre de interesses próprios o nosso coração estiver, no momento em que nós formos nos doar, mais limpa e mais pura será a generosidade que vai partir do nosso coração. Então a nossa verdadeira espiritualidade, ela não é medida somente quando nós damos algo para alguém, mas quando nós damos algo relacionado a nós mesmos, porque é muito fácil abrir uma carteira e abençoar as outras pessoas, mas é muito difícil você doar o seu próprio coração a outra pessoa, quando você tem que amar e perdoar, mesmo sendo incompreendido. Quantos me entendem? Isso é generosidade. E a carta magna do Evangelho, que está em João, no capítulo 3 e no versículo 16, João, capítulo 3, versículo 16, é a carta magna do Evangelho que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus começa o plano da salvação doando, sendo generoso, e não dando qualquer coisa, dando o seu Filho unigênito, se fazendo carne e habitando entre nós. E a gente vê esse mesmo comportamento no próprio Cristo. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, Filipenses 2, do 5 ao 8, nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Volta lá só um pouquinho. Qual é o sentimento que existia em Cristo Jesus? Era a ambição? Não. Era a cobiça? Não. Era a avareza? Não. Por que Jesus se doou a si mesmo? Por liberalidade, por amor, por entrega, sem buscar nada em troca, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, existindo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Repita comigo: nós precisamos nos esvaziar do que nós temos de melhor em favor do próximo, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Isso é generosidade, e isso Jesus aprendeu com o Pai. Quando Deus liberou da eternidade o seu Filho para resgatar o que havia se perdido, Jesus faz a mesma coisa, doando a si mesmo por amor de cada um de nós. Então, gente, não é sobre trabalhar para benefício próprio e nem para si próprio, mas é poder se sacrificar seus próprios interesses em relação a alguém, em relação ao próximo. E o mesmo Cristo que fez isso, ele um dia disse: ninguém tira de mim absolutamente nada, eu entrego a minha vida de maneira espontânea e por livre vontade. Tenho o poder para entregá-la e tenho o poder para tomá-la, mas esse mandamento é o que eu recebi do Pai. Então, se nós falamos de paternidade, escuta só: se um pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, um pai terreno, imagine o nosso Pai que está nos céus. Esse mesmo sentimento que existe no eterno Criador de todas as coisas, que nos deu uma vida belíssima, e nós deveríamos ser generosos com Ele ao agradecê-lo por tudo aquilo que Ele tem dado. Quanto tempo faz que você não olha o nascer do sol, o pôr do sol, o cantar dos pássaros, o desabrochar de uma flor? São coisas simples da vida, mas que demonstram a grande generosidade do Criador para conosco. Agora imagine Jesus agora, reflete e repete o mesmo padrão do Pai. E o que Jesus espera de cada um de nós que nos chamamos cristãos? Que sejamos generosos na mesma dimensão e na mesma proporção, que possamos não apenas doar o que tem no bolso, mas entregar o coração. Muitas pessoas compram a fé, muitas pessoas barganham com Deus. Nós desenhamos um Deus que tem a forma dos nossos desejos e cobiças, porque nós somos ambiciosos, e nós achamos que Deus é um Papai Noel, que vai nos trazer presente se nós nos comportarmos de forma boazinha no final de cada ano. Não, Deus é um Pai. Quem promete algo em troca é Satanás. Ele disse: se tu me adorares eu darei os reinos, se tu me adorares eu transformarei a pedra em pão, se tu me adorares todas essas coisas serão tuas. Quem barganha é Satanás. Deus doa, Deus libera, Deus abençoa. Deus não olha o quanto, Deus olha o que. Esse é o coração do nosso Deus. Então não tem problema você ter. Então tem problema eu ter, pastor? Não.
Eu gostaria que cada um de vocês se tornassem milionários. E eu ouvi poucos améns. Eu gostaria que vocês tivessem muitos, mas muitos e muitos recursos, mas que isso não te desviasse do caminho da verdade. Porque tem pessoas que Deus não pode abençoar, tem pessoas que Deus não pode dar dinheiro, porque todas as vezes que elas estão na necessidade, padecendo, elas oram, jejuam, têm uma vida devocional, frequentam a igreja, honram seus pastores e líderes, porque elas conseguem ser fiel no pouco, mas quando elas são colocadas no muito, elas começam a fazer conta, e elas descobrem que o Deus delas, na verdade, não era o Deus que as salvou. Sempre foi o objetivo das suas vidas, ficarem ricos, abastados, e sonegarem para Deus o coração. Então Deus pode dar muito para você, Deus pode dar tudo para você, desde que seu objetivo não seja o seu próprio umbigo, a sua própria cobiça, a sua própria avareza, a sua própria vontade, os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades. Não, a vida seria muito pequena, a vida seria muito medíocre. O que você faz depois de comprar um apartamento frente mar, em Balneário Camboriú, em Dubai, ou em qualquer outro lugar do mundo, Miami? O que você faz quando você compra o seu carro importado e sai passeando para que todo mundo veja que você é bem-aventurado? O que você faz depois de você ter conquistado coisas que o dinheiro pode comprar? Você se sente vazio, absolutamente vazio, porque nenhum bem financeiro, nenhum bem de consumo pode preencher a alma humana a não ser o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Então, se você não usa o que você tem para abençoar vidas, de nada serve o que você carrega. O nosso único objetivo de chegarmos nessa terra é de nós nos doarmos completamente em amor ao próximo, é nós estendermos a mão a quem precisa, nós nos desvencilharmos de nós mesmos, do nosso ego, e nós nos compadecermos das pessoas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não tem nada a ver com empatia. Muitos livros vão ensinar você a ter empatia. Coloque-se no lugar do outro, olhe com a visão do outro, pense como o outro pensa, olhe para a história do outro. Não, esqueça esse contexto de empatia que tem tomado os altares da nação. Não, Jesus não era empático e nem simpático, Jesus era misericordioso. Quando ele olhava para as pessoas, ele não se colocava no lugar delas, ele trazia elas para o lugar onde ele estava. Isso é misericórdia, é trazer as pessoas para o mesmo plano em que você está, em que Cristo está, porque você só vai poder conduzir as pessoas para um lugar que você descobriu no Senhor. Então tudo aquilo que Deus estabelece precisa ter uma finalidade. Diga assim: o meu ter é uma bênção, mas se tiver finalidade. Então eu primeiro preciso estabelecer o ser, para depois descobrir o fazer, e por consequência disso eu vou ter. O problema é que quando abre uma imersão sobre ganhe o seu primeiro 1 milhão, ou multiplique o seu primeiro 1 milhão, as pessoas compram o curso de olhos fechados, porque elas querem o quê? Ganhar. Quando você tem uma imersão que te ensina uma metodologia formatada de 10 passos de livros comprados em aeroporto, para você aplicar na sua vida e crescer financeiramente, você não mede esforços, você vai lá e paga. Agora a escola do ser do Espírito Santo, que vai te submeter aos processos, isso é que é o grande desafio. Por que a grande maioria dos brasileiros que ganham na Mega Sena, eles acabam pobres? Por que da mesma forma que o dinheiro entra nas suas contas, no outro dia a conta já está rapada e esvaziada? Por quê, gente? Pelo fato de que essas pessoas, elas não aprenderam a ser, elas tiveram o ter sem saber fazer e sem ser. Então o ter, ele não serve de nada quando nós não entendemos qual é o propósito que Deus estabeleceu nas nossas vidas. E o grande propósito do cristianismo é sermos generosos. O ter, ele vai te ajudar muito como meio. Imagine se Paulo
que foi ao terceiro céu, que conheceu coisas inefáveis, que escreveu praticamente 75% do Velho Testamento, do Novo Testamento. Esse homem de revelação, de discernimento, de conhecimento revelado, se esse homem tivesse o poder de um Elon Musk, de ter inteligência artificial, de ter redes sociais, o quanto ele não iria discipular, o quanto ele não iria mobilizar polos de desenvolvimento para que vidas fossem salvas, libertas, redimidas pelo poder do Evangelho. Quantos missionários não seriam sustentáveis e viáveis, produzindo o seu próprio recurso? Quanto que Paulo não tocaria vidas? Quanto Paulo não alteraria a missiologia da igreja atual? Por quê? Porque o ter, ele é um meio, mas ele não pode ser o fim. Nós precisamos nos libertar dessa mentalidade religiosa medieval, de que ter dinheiro é errado e é pecado, e que é uma coisa que somente os maus possuem. A cultura tem incutido na nossa cabeça essa distinção, esse pensamento de clausura, esse pensamento franciscano, esse pensamento de abandono. Não é errado e nem é pecado você ter, desde que tenha uma finalidade. Então entenda, generosidade vem de gerar vida. Repita comigo: generosidade vem de gerar vida. Meu irmão, o que faz Davi ter uma aliança com Jonatas? Escutem só. E procurar alguém da casa de Saul, a quem ele ainda pudesse abençoar, e descobrir Mefibosete, e trazer Mefibosete para a mesa. Gerar vida. Mas o que faz um Ezequias que ganhou 15 anos de lambuja para viver mais, abrir os seus cofres para a Babilônia e liberar os segredos e os oráculos que ele tinha recebido da parte de Deus? E quando ele é confrontado pelo profeta, dizendo que a geração dele padeceria, ele disse: pouco importa, se no meu reinado vai estar tudo bem, os que vierem depois que se lasquem. Ele não tinha uma mentalidade generosa, ele pensava somente no seu tempo, no seu bel prazer, no seu jeito. Ambição, cobiça e avareza tomando parte do coração. E aí a gente entra numa discussão: quanto do seu dinheiro Deus tem? Quanto do seu dom Deus tem? Quanto da sua habilidade Deus tem? Nós não éramos nem para perguntar isso para a igreja, porque Deus não quer nada que não seja tudo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos esquecer da palavra voluntariado. Porque sob a luz de um novo pacto, ser voluntário é quando eu escolho me doar. Agora, quando eu aceito a Jesus e eu entrego a minha vida plenamente a Deus, eu não tenho mais escolha. Eu sou o servo da orelha furada. Eu escolho servir com tudo o que eu tenho, com tudo que eu sei e com tudo que eu posso e com tudo que eu sou, primordialmente, principalmente. Aí eu quero que você abra comigo Lucas 22, do 24 ao 27. Lucas 22, do 24 diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Isso os discípulos entrando numa DR entre eles aqui, tá? Estava dando um BOzinho ali. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos, quem? Os reis dos povos dominam sobre eles. Aqui Jesus estava falando dos reis de uma forma nominativa, das pessoas que ocupavam cargos públicos ou políticos, não só. Ele estava falando de principados, potestades e governos, de uma palavra chamada cosmocratos. Ele estava falando de poderes que dominavam sobre essas pessoas. No caso, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Então, aqueles que oferecem proteção, oferecem segurança, oferecem ajudas, são vistos como quê? Benfeitores, porque ele tem condição de fazer. Continua para mim, no 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário,
O maior entre vós seja como quem? O menor. E aquele que dirige ou que governa seja como quem? Serve. E o que Jesus faz, gente? Ele lava os pés. Ele se despoja da sua condição de Deus e ele se humaniza. Deixa eu lhes dizer uma coisa: a egolatria é a nova idolatria global. As pessoas estão amando cada vez mais a si mesmas. Elas estão fazendo para que elas possam ter mais lucro, mais rendimento, mais resultado, mas nem por isso mais vida. E doutrinas como a doutrina da prosperidade, por exemplo, que foi uma doutrina que arrebentou com a vida das pessoas, porque quando você vê um tema como esse, generosidade, a verdadeira prosperidade, e quando você vê a gente tocar no assunto finanças, você já fica arrepiado, porque você lembra de denominações que usurparam as pessoas, que defraudaram as pessoas, que abusaram das pessoas, que arrancaram o couro das pessoas, porque usaram a palavra de Deus e a cobiça do coração das pessoas. Porque se você passou por isso, não culpe os líderes que estavam sobre você, porque cada um, ele é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. Então se você se submeteu a essa liderança, é sinal de que existia cobiça, avareza no seu coração. E a necessidade de prosperar que você tinha não era para ser generoso com o próximo, era para fazer o bem para o seu próprio bolso, para o seu próprio coração, para a sua própria história, para a sua própria vida. Então a egolatria, ela foi levantada nesse tempo como a nova idolatria global. Então quando eu falo sobre dinheiro, as pessoas já remetem à doutrina da prosperidade. E hoje, pior ainda, elas já remetem à teologia coaching, que distorcem o evangelho de duas maneiras. Primeiro, a prosperidade como forma de tomar lá da cá. Então eu dizimo para não faltar nada para mim. Então que amor existe em dar o dízimo, se eu estou pensando em não me faltar nada? Que princípio ou fundamento está em eu dar o dízimo, se na verdade o que bate na minha cabeça como martelo é: Deus vai abrir as janelas do céu, Deus vai abrir a janela dos céus, porque eu quero que Ele abra as janelas do céu, não porque eu quero dar, é porque eu quero receber. Que generosidade é nessa? Há nisso, nesse ato? Nenhum. O objetivo aqui sou eu. Por que eu dou? Porque dá e ser-vos-á dado. Então porque vai ser me dado de volta, então eu dou. Que amor há nisso? Nenhum. Então eu primicio, mas eu primicio por quê? Porque eu quero abençoar e honrar aquela vida? Ou porque eu quero ser considerado alguém importante, porque eu estou abençoando alguém e essa pessoa vai me ter como alguém importante na vida dela, e aí então eu tenho uma relação de dependência emocional, onde eu quero que o meu ego se infle. Eu quero ser reconhecido pelo bem que eu faço. Então hoje o que a gente chama de antropocentrismo, que é o homem como centro da vida, está colocando o ego como alvo da vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja. É fora da igreja, pastor? Não, é dentro da igreja. E essa revisitação do pensamento grego está acontecendo nos dias atuais. Por que eu estou falando isso? Porque esse espírito estava pegando aqui, os discípulos. E se pegou os discípulos que caminhavam com Jesus lado a lado, pode pegar eu e você. Então precisa acontecer uma vigilância constante no nosso coração para medir as intenções do nosso ser. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior, dentro do pensamento grego, o maior sempre domina o menor. Sempre vai dominar o menor pela racionalidade, pela inteligência, pela estética, pelo poder aquisitivo, pelo pensamento que pode controlar. É um sentimento distante e frio. E isso constrói uma sociedade doente. Porque existe uma divisão entre os poderosos e os servos escravos. E os servos escravos sempre vão ter uma mentalidade de escassez, olhando para os poderosos como alguém que pode cuidar deles, quando na verdade o reino ele nivela as pessoas. Todos caíram e destituídos foram da glória de Deus, e não há um justo sequer, porque não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela graça. Os discípulos estavam sendo infectados por esse pensamento grego.
E Jesus aqui estava dando uma surra neles. E eu quero que você abra comigo Lucas 12, 16 ao 21. Lucas 12, 16 ao 21. Quantos estão comigo? Diz assim: então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico. A terra era de quem? A terra era de quem? O que você tem é seu, é de Deus. Já começa por aqui. A parábola mostra que a terra era do homem rico, não era de Deus. A posse era dele. Produziu muito bem. E ele pensou com quem? Com os outros? Ele pensou coletivamente? Ele pensou de forma plural? Ele pensou de maneira inclusiva? Não. Ele pensou o quê? Consigo mesmo. Olha a chave aqui. Olha o egoísmo aqui. Olha a egolatria aqui. Olha o endeusamento do eu aqui. O que eu vou fazer não é o que nós vamos fazer. É o que eu vou fazer. Não cabe nós aqui. Não tenho onde armazenar o quê? A minha colheita. A colheita era para abastecer os outros? Não. A colheita era para ser provisão para os outros? Não. A colheita era para alcançar os outros? Não. A colheita era para ser uma chave de provisão num tempo de escassez? Não. A colheita era para quem? Para ele, a minha colheita. Deus não foi em nenhum momento incluído no programa ou no planejamento estratégico desse agricultor. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Olha o eu de novo aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei a minha safra e todos os meus bens. Tudo está voltado para o umbigo desse camarada. E eu direi a mim mesmo: olha só o nível de egoísmo que esse homem ele vive, que ele conversa, ele arrazoa com ele mesmo sobre as decisões da vida. Ele não pede conselho para ninguém, nem para Deus. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Ele falando para ele mesmo: sabe, camarada, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. O que ele está dizendo aqui? Eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber e eu vou me alegrar. Por quê? Porque eu tenho muita coisa armazenada para mim. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Repita comigo: insensato. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Esse aqui é o pulo do gato da generosidade. Porque a generosidade não pensa só em si. A generosidade pensa no todo. A generosidade não pensa somente no seu prazer, no seu descanso, no que vai estar na sua mesa, no que você vai ter acesso, mas você vai pensar no próximo. E aqui a pergunta que ficou é essa então: quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si mesmo as riquezas, mas não é rico para com Deus. Repita assim comigo: generosidade é ser rico para com Deus. Se a gente tivesse que biblicamente conceituar generosidade, generosidade é ser rico para com Deus. Olha que coisa linda. Repita assim comigo: eu aprendi com o tio Jackson, quando ele estava vivo, que generosidade era ser rico para com Deus. Amém? Então lhes contou essa parábola: a terra de um certo homem rico produziu bem. Aqui mostra sentimento de posse individualista. E terra, meu amigo, é um ambiente propício o quê? A sementes. Uma terra que não tem semente é uma terra pobre, árida, seca, improdutiva, infértil. A terra que Deus te dá é uma terra para receber semente. Segunda coisa, ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita.
intenções egoístas conforme as suas necessidades imediatistas. Então, todas as vezes que eu tenho uma necessidade imediatista, a minha tendência é ser egoísta. Aqui em Itajaí a gente usa uma frase: farinha pouca, meu pirão primeiro. Se você for dar um vestido, provavelmente você vai dar o vestido que não vai te servir mais, ou que está estragado. Se você vai dar um sapato, você vai dar um sapato que não está mais na moda, ou que não te serve mais. Se você vai dar uma joia, provavelmente você vai dar uma joia que não tem um apreço emocional ou afetivo. Por quê? Porque no momento de uma necessidade imediatista, você vai pensar primeiramente com intenção egoísta. Você é incapaz de dar coisas, isso mostra o seu egoísmo. Quando nós temos incapacidade em doar, isso mostra o quanto nós estamos presos a nós mesmos. Então disse: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Aqui nós novamente começamos a observar a avareza na safra, nos bens, e aí perceba aqui que existe um objeto de acumulação. Repita assim comigo: acumulação. Porque já não é a terra, agora são os frutos. Quando eu cuido da terra e eu seleciono a semente, então eu estou sendo rico para com Deus. Mas quando eu acumulo frutos, eles apodrecem, eles estragam. Porque dentro dos frutos que são dados a Deus, existem novas sementes para serem lançadas na terra e produzirem uma nova safra abundante, uma colheita abençoada. Quantos estão me entendendo espiritualmente? E aí, eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, beba, coma e alegre-se. E aqui eu vejo o quê? Motivações exclusivistas. Todas as pessoas que você está assistindo hoje nas redes sociais estão colocando o seu ego como centro da sua vida. Acorde, o centro da sua vida não é você mesmo, o centro da sua vida é o próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e primeiramente ao próximo como a ti mesmo. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e depois você, e depois por último o próximo. Eu não estou dizendo para você deixar de se amar, eu não estou dizendo para você se auto-abandonar, não, porque isso não se chama orgulho, nem egoísmo, nem soberba, isso se chama autoestima. Então eu não posso ser nem tão alto quanto Deus disse que eu seria, porque isso é soberba, é orgulho, é presunção, mas eu também não posso ser tão baixo, porque isso vai jogar o sacrifício de Jesus na lata do lixo. Eu preciso ser exatamente aquilo que Deus me chamou para ser. Primeiro ele fala de descanso. Quando nós colocamos o descanso como prioridade nas nossas vidas, e aí eu quero fazer uso da palavra do apóstolo Luiz Hermínio ontem no café. Se você não veio, assista. Ele disse o seguinte: o descanso ele precisa ser fruto do trabalho. Ele não pode vir antes do trabalho, porque senão ele é preguiça. Porque quando o descanso vem antes do trabalho, eu entro num lugar de quê? Acomodação. E biblicamente todos os homens e mulheres de Deus que se acomodaram, entraram em negligência do propósito, entraram em omissão com o chamado, e perderam o lugar que tinham alcançado no Senhor. Depois ele pensa na comida, na nutrição básica. Não pense em compartilhar, não pense em doar, ele pensa nele. Bebida, isso fala de água. Alegria, ele fala de autorrealização. Você já ouviu falar nisso? É só o que dá nas redes sociais. Autorrealização, autocuidado. Auto, sempre para você. E alguém que acumula para viver da sua própria despensa, jogou fora a visão de multiplicação. Deixa eu dizer isso para você de novo. Alguém que acumula e que vive para encher a sua própria despensa, jogou fora uma visão de multiplicação. Por que eu não consigo multiplicar, pastor? Porque eu criei uma ideia de acumulação para viver da minha própria despensa. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Deus o chamou de louco.
Deus o chamou de louco, de insano, porque Deus faz uma pergunta-chave: quem ficará com o que você preparou? O que você tem construído hoje vai reverberar para as futuras gerações. A semente que você lança na terra hoje, pode ser que você não a colha, mas os seus netos, bisnetos, tataranetos irão colher uma safra abundante, uma colheita bendita. E eu não falo só de dinheiro, eu falo de saúde, eu falo de inteligência, eu falo de vida abundante, eu falo de felicidade, eu falo de plenitude, eu falo de um legado, de coisas que talvez não sejam palpáveis, não sejam visíveis, mas que sejam contabilizadas no reino do Espírito. Quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda a riqueza para si mesmo e não é rico para com Deus. Quando eu guardo a riqueza para mim mesmo, ou seja, quando eu sou egoísta, quando eu não sou generoso, eu fico sem uma visão multigeracional de multiplicação. Repita comigo assim, isso é muito importante que você repita. Diga assim: eu preciso ser generoso, porque isso vai me levar a ter uma visão multigeracional de multiplicação das minhas sementes para Deus, e quem vai colher serão as minhas futuras gerações. Então não é sobre mim, já são sobre os netos do Arthur. O Arthur já está com 14 anos, vai ficar com vergonha, mas depois eu me acerto com ele. Vou contar uma história. O Arthur, quando era pequenininho, estava tomando banho, olhou para o corpo e disse assim: pai, o que são essas bolinhas? Aí eu fiquei morto de vergonha, avermelhei, disse: o que eu vou responder para esse menino? Eu estava fazendo a barba, eu virei e falei assim: essas bolinhas são sementes. Aí, semente? De quê? Eu disse: de filho. Ah, é? Então quer dizer que eu estava dentro do seu saco? Aí eu falei: se estava. Aí ficou um silêncio ensurdecedor no banheiro, só se ouvia água caindo. E eu disse: qual vai ser a próxima, Jesus? Aí ele soltou essa: eu estou com um pouco de nojo, pai. Por quê, meu filho? Eu estou imaginando você dentro do saco do meu avô. Então desde então o Arthur diz assim para as pessoas. Aí ele era pequenininho, chegava alguém lá em casa, ele dizia: você sabia que eu já sou pai? Cala a boca, Arthur. Arthur sempre cresceu com a identidade de que já é pai. Qual a próxima? Me conta rápido, tá gravando. Tá ao vivo. Ó, ela quer que eu conte uma história que tem a próxima e ela não lembra. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, deixa eu falar aqui, olha aqui para mim. Deus, ele dá o começo, o meio e o fim. Repita assim comigo: Deus é um Deus de começo, meio e fim. Para Deus, os fins não justificam os meios. Essa frase é uma frase humanista que foi incutida na nossa cabeça, de que os fins justificam os meios. Então você faz tudo errado, mas se o resultado for bom, está tudo certo. Mentira! Se você está prosperando com lucratividade, com rentabilidade, amém pela sua vida, mas se você está sonegando, está errado, porque os fins não justificam os meios. Pastor, mas eu dizimo, mas eu oferto, eu primicio, eu mantenho missões, mas você sonega. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não adianta você ser cristão aqui dentro e cumprir com princípios universais, se a lição de casa lá na sua empresa, no seu negócio, você não está fazendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se a minha intenção é boa, mas a forma com que eu faço e a finalidade dela é ruim, a entrega não é aceita por Deus. Por quê? Porque tem um objetivo final que não é nobre, que não é generoso.
E por falar nisso, o nome Arthur é nobre e generoso. Sabe por quê? Porque nós esperamos 8 anos para engravidar. Ah, verdade, deixa eu fechar aqui com chave de ouro, o meu teólogo de plantão. Sabe como é que essa história termina? O Arthur diz assim: ah, pai, agora eu entendo. Por isso que nós somos a semente de Abraão. Nós já estávamos nele. Amém? E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os espíritas fazem muito bem isso. Eles mobilizam pessoas com uma intenção boa. O que eles fazem é altamente lindo, com excelência. Porém, qual é a finalidade? A elevação espiritual. Eles querem garantir a vida eterna, fazer a passagem. E para ir para o andar de cima, elevado. Então, qual é o objetivo ali? É generosidade? Não, é egoísmo. Porque ele está pensando nele mesmo. Ele não está pensando no amor ao próximo. Outra questão: se a minha intenção é boa, mas o meio que eu faço é ruim, mesmo que a finalidade seja boa, Deus não recebe. Por quê? Porque tem corrupção. A minha intenção é boa e o final é bom, mas o meio é ruim. Então, se eu estou envolvido em lobby, envolvido em corrupção, envolvido em propina, com a intenção de usar esse dinheiro para abençoar vidas, ainda assim essa oferta não é recebida. Por quê? Porque eu estou gerando ela de uma forma errada, e o desempenho dela, o desenvolvimento dela é errado, embora a finalidade seja perfeita. Mas para Deus, Deus não recebe. Se a minha intenção é boa, e o que eu faço é bom, mas o objetivo final é ruim, isso invalida a minha entrega. Deixa eu contar uma história para vocês. A minha esposa, Josi, ela é pedagoga, ela foi diretora de escola há muitos anos, e ela trabalhava com muitas entidades filantrópicas, e a grande maioria das mulheres da High Society de Itajaí, elas faziam questão de ajudar o lugar carente, né? Então a Josi, ela foi coordenadora muitos anos aqui do Eurico Krobel, no Promorar, aqui, bem na voltinha do Rio, e inclusive foi professora dos filhos do Muracava, enfim, foi diretora da escola onde eles estudavam. E só que o que acontecia? Elas até ajudavam, mas elas tinham que ter uma homenagem, elas tinham que ter uma faixa, elas tinham que ter o nome aparecendo, tinha que ter foto no jornal, tinha que ter o quê? Evidência. Então qual é o problema de uma empresa que trabalha com responsabilidade social, só porque ela tem um selo social por conta do ESG ou do compliance, que são as exigências de mercado? Nenhuma. Porque ele está fazendo aquilo ali não por amor às pessoas, ele está fazendo aquilo ali porque ele quer ter uma empresa que é responsável socialmente, para mostrar para os outros que ele faz bem ao próximo, mas na verdade ele nunca foi nem no projeto social que ele ajuda. Tem gente que ajuda o projeto social e não sabe nem quem está lá, porque não tem contato com a miséria, não tem contato com a dor, não tem contato com a realidade. Aí eu digo para você, filantropia é diferente de generosidade, porque o objetivo é que o nome de alguém seja célebre pelo que ele está fazendo, e não é pela graça. Então a discussão ali dos discípulos era sobre quem é maior, e eu já estou indo para o final. Quem é maior em se tratando de generosidade? Quando surge ali no versículo 24 essa discussão entre os discípulos sobre quem queria aparecer mais, porque o pensamento grego estoicista já estava pegando a cabeça deles, Jesus vem no versículo 25 e derruba essa ideia de que quem tem mais poder é o maior, ou que quem faz mais é o maior. Não, é o quem faz melhor. Tem gente que faz muito, mas não faz bem. Foi o que o pastor Beto acabou de falar. Não é o valor, é o coração. Não é o valor, é o coração. É o quanto do meu coração eu coloco naquilo. Isso é generosidade. No versículo 26, o maior
é igual ao menor, e o que serve é efetivamente quem governa. Então, Jesus está dizendo que quer ser o maior, seja o menor. Quer governar, sirva. Essa é a receita valita, faz com carinho, da generosidade, deixada na Bíblia. Quer ser generoso? Então entenda, eu preciso sempre escolher ser o menor e sempre escolher servir, porque esse vai ser o veículo que Deus vai usar para tocar vidas. Por quê? Porque Jesus estava ali instituindo um pensamento diferente, que era o pensamento judaico-cristão, que era o pensamento do reino dos céus, que fundamenta o reino de Deus. Ele estava dizendo o seguinte: todos foram nivelados debaixo do pecado, todos perderam a beleza da vida por conta da desobediência, todos são incapazes de amar com amor perfeito, todos são incapazes de perdoar por doação. Mas eu vim para mudar esses planos e esse coração do homem. A reforma é uma reforma de dentro para fora, uma reforma que começa no coração. E a gente sempre vai ter que se doar. Repita assim comigo: mais importante do que doar é eu me doar. Isso é generosidade. No físico, uma doação física, eu vou ter que doar bens. Isso envolve generosidade. No emocional, eu vou ter que doar o quê? Mentalidades e convicções que eu achava que eram corretas, mas que estão sendo confrontadas pela verdade do reino, pela luz da palavra. E eu não posso mais viver daquele jeito. Eu preciso ser humilde para resgatar a essência do evangelho e colocar isso em prática na minha vida. Então eu preciso ser generoso até mesmo ao abrir mão de pensamentos e convicções que são contrárias ao que Deus está ensinando. E por último, a generosidade ela é espiritual. Por quê? Porque se trata de eu doar a minha própria vida, assim como Jesus fez na cruz do Calvário. Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia tinha um príncipe numa cidade, e esse príncipe era conhecido pela sua benevolência. Ele ajudava todo aquele reino, e naquele reino não havia falta de absolutamente nada. Era um reino abastado, um reino rico, um reino produtivo. E se ele soubesse que alguém estava passando por algum tipo de necessidade, ele se mobilizava, ia até aquela pessoa e fazia o bem. Até que um dia, esse príncipe, extremamente rico, abastado, e aí esse é um conceito que a gente precisa reformar. Vocês lembram de como a gente foi criado na nossa casa? Fulano é bem de vida, Beltrano é bem de vida, o teu primo está bem de vida, o teu tio é bem de vida. Casamento arrebentado, filhos desviados, negócios corruptos, orgulho, soberba. Mas na nossa concepção a gente foi ensinado que isso era o quê? Ser bem de vida. Gente, ninguém está bem de vida sem Jesus. Ninguém está bem de vida se Jesus não é o fundamento do casamento. Ninguém está bem de vida se Jesus é o centro da educação dos seus filhos. Ninguém está bem de vida se o Senhor não for o governo das suas finanças, dos seus negócios. Isso é ser bem de vida. E aí ele foi até esse mestre, porque esse mestre tinha vários discípulos. E aí ele chegou para o mestre e falou assim: mestre, o senhor poderia, por favor, me discipular? E aí o mestre, num ímpeto de ira, fake, só para ver onde é que estava o coração do cara: você vem aqui, pá, que coragem é a sua de vir até mim, me pedir para ser seu mestre? Quem você pensa que é, rapaz? Daí o rei pegou, rasgou a roupa e foi para cima do mestre com tudo e disse assim: você é que eu pergunto, com quem você acha que você está falando? Aí ele falou: pois é, você dá tudo que tem, mas você não dá o que é. Essa é a moral do jovem rico e Jesus.
Vende tudo que tu tens e me segue. Ele poderia dar. Ele queria dar parte, mas ele não queria dar tudo. Porque o coração dele estava em outras coisas e na generosidade. Então, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E que você pusesse a mão sobre o seu coração. E que você perguntasse ao Espírito Santo: o quanto de avareza, o quanto de cobiça, o quanto de ambição ainda existe no seu coração e que te impede de ser verdadeiramente alguém generoso, alguém generosa. Onde você está preso? No que você tem, no que você faz, que te impede de derrubar os celeiros, de doar os frutos e de aproveitar as sementes que sobrarem para replantar uma nova safra. O Senhor está nos chamando para esse novo lugar. E essa manhã é uma manhã de entrega. Não do que você tem no bolso, mas do que você tem no peito. Não do que você tem na carteira, é do que você tem na mente. Faça a vida valer a pena. Olha aqui para mim rapidinho. Viktor Frankl foi um psicanalista judeu que viveu o Holocausto. Ele é denominado o pai da logoterapia. Viktor Frankl um dia ganhou de presente um bumerangue. Estava na moda na Europa. Um dos seus alunos trouxe um bumerangue para Viktor. E Viktor Frankl começou a olhar nas praças, todo mundo jogando bumerangue, vai e volta, vai e volta. Ele disse: que brincadeira sem graça. Qual o objetivo disso? Negócio vai e volta. Tem graça nisso. Aí ele foi pesquisar. E ele descobriu que o bumerangue, na verdade, não era um brinquedo. Era uma arma de caça. Uma ferramenta de trabalho, de caça. Onde os aborígenes das ilhas da Oceania lançavam o bumerangue até alcançar o animal, abater o animal e sair do lugar onde eles estavam para ir até o animal e trazer a caça para casa como recurso. Com isso, ele desenvolveu toda uma tese sobre o sentido da vida do ser humano, que nunca pode ser algo que você joga e volta para você mesmo. Cuidado com essa tese humanista que diz: olha, quando você faz o bem volta para você. Meu irmão, isso é misticismo. Joga para o universo. É quântico. Não, porque o verdadeiro amor, ele lança e ele precisa alcançar um alvo. E você tem que ter o trabalho de sair onde você está e ir até onde o alvo está. Porque além de servir aquele alvo, você vai ser servido por ele. E isso é ter sentido na vida. O sentido nunca está em voltar para dentro de si. O sentido está sempre em olhar para o outro com amor e perdão e misericórdia. Isso é generosidade. Hoje nós temos todo um trabalho desenvolvido sobre a importância do voluntariado. Nós ensinamos isso no Integra, ensinamos isso nas salas. Por que a gente está tendo que ensinar, pastor? Porque as pessoas ainda não têm uma mentalidade de que tudo que elas são, de tudo que elas fazem, de tudo que elas têm, não serve a elas, serve ao reino.
Mas quando você entende que o verdadeiro sentido da sua vida não vai estar em adular o seu próprio ego e nem fazer massagem no seu próprio umbigo, mas servir o outro liberalmente, dando o seu melhor, você vai entender como Deus trabalha com a sua vida. Quantos recebem essa palavra? Amém? Hoje nós vamos participar da ceia. Ele deu, Ele se entregou, ninguém tirou a vida dele, Ele a deu. E hoje nós vamos participar do seu corpo e do seu sangue, que nos dá acesso a uma nova vida, a vida eterna. Baixa a cabeça. Pai, nos dá uma igreja generosa, nos dá uma igreja que enxergue que o propósito de vida maior é servir o próximo. Nos dá uma igreja que sabe que tudo que é, que tudo que faz e que tudo que tem só existe com uma única finalidade: de se doar e de se entregar sem reservas e sem limites ao outro. Hoje nós queremos nos arrepender do nosso egoísmo. Nós queremos nos arrepender do coração cobiçoso, avarento, ambicioso, que pensou somente em nós mesmos. Nós queremos nos arrepender dos acordos que fizemos com as trevas, e nós corrompemos o que Deus nos deu de mais sagrado, que é o nosso ofício. Muitas vezes querendo que o nosso nome aparecesse, querendo levar vantagem em tudo, querendo tomar lá da cá. Mas não, hoje nós queremos aprender contigo, ó Cristo, e nos doarmos completamente à causa do teu reino. Porque nós nascemos com a única finalidade de sermos o canal de bênção para as nações, de ser a mão estendida para quem não é, de ser o coração que bate em favor daqueles que necessitam, de ser a resposta e a voz daqueles que estão calados e oprimidos. Nós queremos ser, Senhor, um canal de generosidade para a terra. Nos reconecta o teu coração doador. Nós sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o temem e os buscam. Nós sabemos que o Senhor dá sem reservas e sem limites, que a medida é recalcada, sacudida e transbordante. Mas nós não queremos barganhar com o teu trono, nós não queremos negociar com as tuas riquezas. Nós queremos ter um coração liberal, generoso, doador, amoroso, perdoador, que se compadece. Nós não queremos ser os maiores, nós queremos ser os menores. Nós não queremos dominar, nós queremos servir. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.